Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula vai trabalhar um pouquinho sobre a aula 8, grupo 1, que a gente fez em sala de aula, tá? Mas algumas pessoas pediram, né, falaram que estavam com um pouquinho ainda de dificuldade. Então, para facilitar, de repente, algum exercício que não ficou tão claro, né, na hora que eu resolvi para vocês de manhã, eu vou repetir para vocês agora, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão que eu fiz em sala com vocês foi a questão número 3, da página 236. Vamos fazer na mesma ordem da aula, né, para facilitar para vocês. Questão 3, a gente está trabalhando na aula 8, que é trabalhando justamente a função seno. Ele dá para você o pistão de motor se movimenta para cima e para baixo dentro de um cilindro, como ilustra a figura. Eu não botei a figura aqui, ok? Supondo que em um instante, deixa eu pegar a canetinha, em um instante t em segundos, então o instante t está em segundos, a altura h do pistão em centímetros é descrita por essa expressão. Determine a altura máxima e mínima que o pistão atinge. O que a gente estava trabalhando? Quando a gente estava estudando a função seno, lembra da musiquinha? A mais B, seno de kx mais c. Lembram disso? Cada um desses coeficientes, né? O A, o B, o K, o C, eles davam alguma informação da sua função. O nosso eixo de simetria era o A, lembram disso? Simetria era o A. Amplitude era o B. Lembram que desse jeito vocês iam passar na LB? Então bora lá. Amplitude é o B. O meu K, a gente sabe que o período é dado por 2π sobre o módulo de K. E o meu C, a gente sabia que menos C sobre o módulozinho de K me fornecia justamente o deslocamento horizontal em relação ao eixo vertical, a origenzinha lá. Beleza? Aí a gente viu que a imagem era dada por A mais B e também A menos B. Por que isso? Porque a gente estudou o seguinte, a minha função seno, ela varia, seno de x, ela varia de quanto? De menos 1 até 1. Então, quando o valor do seno for menos 1, vai ser o menor valorzinho, vai ser A menos B. Quando o valor do meu seno for 1, vai ser o meu A mais B, ok? Que é o que a gente tinha feito. Quando eu pergunto para vocês a altura máxima e mínima que o pistão atinge, galerinha, olha lá, vocês concordam que a função que está escrita aqui, eu podia reescrevê-la assim, ó, 4 mais 4, que multiplica o seno de 2πt sobre 0,05. Vamos identificar coeficiente A 4, coeficiente B 4, coeficientezinho K 2π sobre 0,05 e o meu C 0, ok? Então eu sei que a minha funçãozinha vai variar de A menos B, 4 menos 4, até A mais B, 4 mais 4. Então ela vai estar variando de quanto a quanto? De 0 a 8. Ou seja, o ponto mais baixo, né, o meu mínimozinho vai ser 0 e o meu máximo vai ser quanto? 8. Ele pediu justamente a altura máxima e a altura mínima. Tá aí. Como é dada em centímetros, 8 centímetros e 0 centímetros. Beleza? Isso foi a letra A. Letra B, galerinha. Vou fazer aqui, ó. Letra B. Quantos ciclos completos esse pistão realiza? A gente estudou que a nossa funçãozinha seno e a nossa funçãozinha cosseno, elas são funções periódicas, né? Então elas completam de tanto em tanto tempo um ciclozinho. O nosso período é dado por 2π sobre módulo de K. Então 2π sobre 2π sobre 0,05. Divisão de fração, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Simplificando, eu descubro que cada ciclo, então, é 0,05. O que ele deu? Segundos. Isso é para completar um ciclo. Ele te pergunta, então em 1 minuto, vamos pensar, galerinha, em 1 minuto, quantos segundinhos você tem? 60 segundos. A pergunta dele é, quantos 0,05 cabem em 60? Ou seja, quanto dá 60 dividido por 0,05? Essa é a perguntinha que ele está te fazendo. Professora, mas aí é facinho, né? Concorda que isso aqui, 60 dividido por 5 centésimos, é a mesma coisa que dividido por 1/2
Então você concorda que vai dar, na verdade? Deixa eu só apagar aqui, ficou muito apertadinho. Deixa eu apagar aqui ficou apertado. Deixa eu botar um pouquinho pra cá, galera. Aqui, ó. 60 dividido por 0,05. Quando você divide fração, 5 centésimos, 60 por 5 centésimos, multiplica pelo inverso, né? Ou lembrando que 5 centésimos, se você simplificar, vai dar 20zinho. Esse cara vai dar quanto, gente? 1.200. 1.200 o quê? Ciclos. Então significa que cabem 1.200 ciclozinhos de 0,05. Ok? A primeira questão que a gente fez em sala foi essa aí. Questão número 3. Depois a gente fez a questão número 4. Lembra que ficou até confuso, né, para vocês? Vocês estavam falando assim, esse negócio do navio, da variação de altura, lâmina de água. Ele dava essa função para vocês aqui, ó, função HT. Beleza? Eu já sei que o meu coeficiente A vale 10, que o meu coeficiente B vale 4, que o meu coeficientezinho K vale π sobre 12. Tranquilo? Aí ele pergunta, considerando a equação acima, o tempo que um navio com altura de 12 metros pode permanecer no porto. Então ele está falando, se a altura do navio é de 12 metros, então se o meu H de T for igual a 12 metros, a pergunta dele é em que momento, né, isso pode acontecer. Aí a gente estava trabalhando a ideia de equações trigonométricas. Lembram disso? É verdade. Resolvendo essa equação, 12 menos 10, 2, que é igual a 4 seno πt sobre 12. Simplificando 4 e 2, aqui sobra 1, traz para cá, fica 1/2. Aí vem a pergunta, quando que esse seno aqui, ó, né, ele é igual a 1/2? Quando esse arcozinho, quando esse ângulozinho πt sobre 12 for igual a π sobre quanto, gente? Cadê? Deixa eu só lembrar, vou botar aqui, ó. Vou só lembrar aqui, vou botar. Quando que o meu seno, lembrando do meu seno no ciclo trigonométrico, quando que o meu seno dá 1/2, pessoal? Lá do seu 9º ano. Ah, professora, quando é o de 30 graus, certo? Beleza, mas 30 graus eu também posso representar como sendo o que, galerinha? 30 graus eu posso representar em radiano como sendo π 180 sobre 6. Só que a gente aprendeu que não apenas o 30 graus acontece isso. Lembra do falta, passa, falta. A gente sabe que 150 graus também acontece isso. E aí a gente vai lembrar mais. π sobre 6 é 30. Então, quem vezes π sobre 6, que é 30, para dar 150? 5, né? Então eu posso representar como 5π sobre 6. Vou deixar aqui, ó, π sobre 6. Se eu simplificar, 2 vai para lá, t igual a 2. Mas se eu fizer πt, que eu sei que acontece também, sobre 12, for igual a 5π sobre 6, simplifica, passa para lá, t igual a 10. Certo? Então você iria marcar que letrinha? Letra C de Cristo. Ok? Então entre 2 e 10 horas poderia ficar ali. Beleza? Aí a gente saiu dessa questão, fomos para a questão do NB. Aí melhoramos o nível. Questãozinha do NB que era do robozinho. Lembra do robô Opportunity, que estava em Marte, e ele dizia que a temperatura em graus Celsius, em função do tempo em horas, era dada por essa lei de formação aqui. Beleza, se eu for escrever minha funçãozinha do jeito que eu estou acostumado, ó, botar na ordem. Menos 30 mais 50, que multiplica o seno de 3πt sobre 37. πt sobre 37. Meu coeficiente A, menos 30. Meu coeficiente B, 50. Meu coeficiente K, 3π sobre 37. Beleza? Até aí tranquilo? Beleza, professor. Vamos lá. Segundo o modelo apresentado, a temperatura em Marte não atinge valores superiores a 0 graus Celsius. Calma aí, a gente sabe que
A menos B e A mais B me dão justamente a imagem da minha funçãozinha, de quanto a quanto. Então, se eu fizer menos 30 com menos 50, eu vou ter menos 80. Se eu fizer menos 30 com mais 50, eu vou ter mais 20. Então, eu sei que a temperatura está variando de menos 80 até mais 20. Ou seja, a menor temperatura e a maior temperatura. Ele fala que não atinge valores superiores a zero. Errado, né, pessoal? Aqui, ó. Se ele atinge no máximo 20, é superior a 0 graus Celsius. Então, esse item está incorreto. Segundo itemzinho, ele fala assim, para qualquer instante T0 positivo, T de T0 vai ser diferente de T0. Professor, eu não entendi o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer o seguinte, pessoal. O que seria T0? T de 0. Seria justamente... deixa eu só puxar minha funçãozinha. Deixa eu só escrever ela aqui de novo. Lembra que a função era TT, que é igual a menos 30. Só escrever ela de novo aqui. Menos 30 mais 50 seno de 3πt sobre 37. Ele está te dizendo o seguinte. Quando t é 0, ou seja, quando ele for calcular t de 0, que se eu for calcular vai dar menos 30 mais 50 vezes seno de 0, concorda? E eu sei que seno de 0 é 0, então esse pedaço vai dar 0, ou seja, ele está dizendo que em nenhum outro instante positivo qualquer que você imagine, vai acontecer a temperatura ser novamente menos 30 graus. Primeiro, a gente sabe que isso é cíclico, né? A gente sabe que é algo periódico. Então a gente já pensa assim, tá com cara de ser errado. Mas como que eu posso registrar isso, né? Vamos pensar. Se eu faço esse T0 dando menos 30, T de 0 dando menos 30, porque eu sei que esse seninho aqui, ó, tem que ser igual a 0, é só você pensar. O seno de 3πt sobre 37, será que ele só vai ter um instante em que ele vai zerar? Porque, ó, se ele zerar, vai dar um menos 30 novamente. A pergunta é, será que só existe um instante que é o instante zero? Aí você fala assim, professor, acho que não. Vamos lá. Para que esse seno dê zero, eu sei que 3πt sobre 37 tem que ser, né? Vamos botar aqui, ó, onde que o nosso seno é zero? Nosso seno é zero aqui, nosso seno é zero aqui e nosso seno é zero aqui, concorda? Então ele é 0, 180, 360. Você já percebeu que tem mais de um momento em que isso acontece. Então o que eu vou perceber? Se for 0, mais 2 capis, vamos lembrar, né? Mais várias voltas que parem ali no 0, é uma solução. Aí você fala assim, mas então, professor, vai ficar assim, ó. Se eu tirar, né, passa para lá o 37, você concorda que eu posso cortar logo o π? Porque aqui é 0, não serve para nada. Então vai ter o meu πzinho. Então eu vou ter que t vai ser igual a o dobro de 37, 74k, traz para cá, sobre 3. Isso aqui é um instantezinho que acontece. Beleza? Acontece em outro momento? Acontece. Ó, se 3πt sobre 37 for agora, por exemplo, igual a π, mais várias voltinhas que ele pode dar. Posso cancelar logo o π, ó, tem π em todo mundo, então aqui fica 1. Passo o 37 para lá, então 3t é igual a 37, mais o dobro de 37 de novo, 74k. A gente sabe que vai passar esse 3 para cá, então vai dividir todo mundo por 3. Já é um outro momento? Já é um outro momento, ok? Então dizer que não se repete, que aquilo ali não acontece novamente, que essa temperatura menos 30 só existe em um instante, que é um instante T0, é equivocado, tá? Então o item estaria erradinho. Terceiro item. Esse terceiro item é bem bacaninha. Quando a gente fala da função, vou escrever ela mais uma vez. T de t, que é igual a menos 30, mais 50, vezes o seno de 3πt sobre 37. Vamos lembrar do período dessa função. Como que eu calculo o período dessa função? É 2π sobre k. Beleza? Então eu posso dizer que o período é 2π, que multiplica 37 sobre 3π.
Simplifique isso aqui, então pode dizer que é o dobro de 37 terços, que eu sei que vai dar 74 terços. Esse é o período, tá? Então o período da minha função é 74 terços. Aí olha o que ele fala. Se T1 e T2 são dois instantes no intervalo em que o robô realizou medições, de tal maneira que a diferença desses dois instantes, T1 e T2, em módulo, seja maior que 37 terços. Aí ele vira para você e fala assim, então, em algum momento entre esses dois instantes, o robô vai ter registrado uma temperatura máxima ou uma temperatura mínima. Galera, o que é esse 37 terços? Repara, não é justamente a metade do meu período? O meu período não é assim? A gente não começa, a minha funçãozinha não é algo assim? Né? Aí eu não tenho o meu período inteirinho aqui? Se eu tenho aqui a minha metade do meu período, você concorda então que a minha função ela vai ter, na verdade, ou um ponto máximo ou um ponto mínimo entre esses intervalos? Porque eu estou pegando a metade do meu período. Então esse item é certinho. Ok? Professor, mas você desenhou errado. Estou fazendo só um rascunho, tá, gente? Aqui, ó. Na verdade, se a gente for desenhar a funçãozinha bonitinha, por isso que eu falei, podia ser máximo ou mínimo, né? Se a gente for desenhar a função bonitinha, olha lá. Aqui é A, aqui é B. Para quem gosta de fazer o rascunho do gráfico, lembra que a gente fez até em sala? Vamos só botar aqui rapidinho. Alguns alunos gostam de fazer o esboço, né? Só um rascunhozinho. Aí a gente fez assim, ó. A gente desenhou o gráficozinho assim. Lembra? Aí o eixo de simetria era quanto? Menos 30. Então a gente botou menos 30 bem aqui assim. E esse era o nosso eixo de simetria. A gente sabia que a minha funçãozinha variava lá de menos 80, né? Lá de baixo, menos 80, e até mais 20. Lembra? Menos 30 está aqui, ó. Aí ele fazia o quê? Chegava no ponto mais alto e chegava no ponto mais baixo. Não era assim? Eu sabia que o período da minha função era 74 terços. E eu sabia que a metade do período era justamente quanto? 37 terços. Tá aí, o rascunho do nosso gráfico. Então, que era justamente para mostrar, né, que nesse intervalozinho superior, se a diferença dos instantes é algo superior a 37 terços, eu vou ter, consequentemente, uma temperatura máxima ou mínima, sim. Questão 4, pessoal. Na questão 4, ele fala assim, caso os registros fossem realizados nas calotas polares de Marte, um modelo coerente para a temperatura em graus Celsius seria dado em função do tempo. Aí ele dá uma nova expressão. Ok? O que eu tenho que perceber? Lá no texto, no enunciado do texto, ele fala que a região mais próxima ao Equador de Marte tem a temperatura média mais alta do planeta. E eu já sei que a temperatura média mais alta era de quanto mesmo? De 20 graus Celsius. Certo? Já sabia que a máxima aqui, a temperatura mais alta, era de 20 graus Celsius. Ele vai me dar uma função agora desse tipo, 30 seno de 3πd sobre 37 mais 10. Repara, galerinha, vamos ver qual o intervalo, né, qual a imagenzinha da minha função de acordo com o que ele deu. Olha lá, A e B. A menos B, 10 menos 30, menos 20. A mais B, 10 mais 30, 40. Tem como, gente, na calota polar, eu ter uma temperatura, olha lá, superior, né, ao máximo que eu poderia ter em Marte, que era 20? De jeito nenhum. Então esse item está extremamente equivocado. Esse intervalo ele nem faz parte desse intervalozinho aqui. Então ele estaria fora, não pode de jeito nenhum. Quinto item, de acordo com o modelo, a duração de um dia em Marte é 40 minutos superior à duração do dia na Terra. A gente sabe que na Terra a duração do dia é 24 horas. A gente sabe que em Marte, o período que ele me deu ali, o 2π sobre K, me deu justamente o valor de quanto? De 74 terços. Não foi? Que foi nosso itemzinho anterior. Foi isso? Então ele já me deu que esse é o período. Então o período de um dia em Marte é esse cara aqui. 74 terços. Aí eu te pergunto, 74 terços, galerinha, quanto dá a divisão 74 por 3?
Aí você fala, professora, eu fiz aqui, ó, na minha calculadorazinha, e aí deu um número quebrado, professora. Ele ficou um número do tipo, deixa eu só dividir aqui para vocês. Se eu pegar aqui 7,4 e dividir por 3, que foi o que vocês fizeram, concorda? Quando vocês fizeram isso e dividiram por 3, vocês chegaram em 24,6666, chegaram numa dízima periódica. Lembra disso? Beleza, 24, fechadinho, 24 horas. Esse pedacinho aqui, ó, o meu 0,66666, é justamente o que é a mais. 0,666, você aprendeu desde o seu quinto, sexto aninho a transformar, né, uma dízima periódica numa fração geratriz. E você aprendeu que essa fração geratriz era justamente quem? 2/3. Em sala, eu até brinquei com vocês, o famoso IAP menos IA sobre alguns 9 e alguns zeros, né? Isso eu fiz para vocês. Então você concorda que esse 0,66 é 2/3 de quem? Da hora. Mas a hora tem quantos minutos, gente? 60. Então se eu fizer 2/3 de 60, adivinha quanto vai dar? 40 minutinhos. Então eu posso afirmar que Marte tem 40 minutos a mais que a Terra? Certíssimo. Beleza? O sexto itemzinho, que era uma questão tipo C. Na questão tipo C, ele fala a respeito da função, né, dos registros. Então vou botar a funçãozinha aqui de novo. T de T, que é igual, vou repetir a função, que é igual a menos 30 mais 50 vezes o seno de 3πt sobre 37. Pronto. Ele fala, a temperatura máxima é atingida 2 vezes a cada dia. Galera, se a gente fosse fazer aquele rascunhozinho de novo, vamos lá que não custa nada, do nosso gráfico. A gente tem aqui nosso eixo de simetria, vou botar aqui nosso eixo de simetria, menos 30, beleza? O valor mais lá embaixo, menos 80, o valor aqui em cima, 20, e aí eu sei que o gráfico da minha função, ele era algo desse tipo aqui, ó. Lembra disso? Beleza. Eu sabia que o período da minha função, completar um ciclo, era de 74 terços. Aqui a gente sabia que era justamente a metade do período, que tinha dado 37 terços. Ok? Beleza. Aí ele vira para você no primeiro item e fala: a temperatura máxima é atingida 2 vezes a cada dia. Galera, isso aqui não é justamente o dia inteirinho, né? Os 74, que são as 24,6, né? As 24 horas e os 40 minutos que a gente acabou de fazer, né? Em relação à Terra. Você concorda que ele atinge um ponto máximo e atinge um ponto mínimo nesse primeiro intervalo uma única vez. Então, esse item estaria absurdo. Segundo itemzinho, a temperatura média diária é igual a 50 graus Celsius. Galerinha, a temperatura média diária é igual a 50 graus Celsius. Ele está querendo, na verdade, que você faça, sabe o quê? Para você chegar nisso? Menos 80, né, com 20. Aí você está fazendo a média. Menos 80 mais 20, né? Aí beleza, está dando o quê? Menos 60, aí está dividindo por 2. Aí isso seria o quê? Menos 30. Que é justamente quem? O meu eixo de simetria. Beleza? E não pegando 80, somando com 20 e dividindo por 2. Então, absurdo. Tá aqui, ó, a temperatura média justamente aqui, ó. A diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura registrada é igual a 80 graus Celsius. Galera, a menor temperatura quem é? Menos 80. Ele está falando aqui, a diferença da menor com a maior. A diferença da menor com a maior vai dar o que, galerinha? Você fala assim, professora, a diferença da menor temperatura... desculpa, ele falou maior, né? Eu li um negócio e escrevi outro. Aqui, ó. A diferença da maior temperatura, 20, diferença, com a menor temperatura, que deu quanto? Menos 80. Registrada é igual a... O que eu posso afirmar, galerinha? A diferença entre a maior e a menor temperatura registrada é igual a 80? Não, né? Ficaria 20 mais 80, né? Ficaria quanto?
100. Então, errado também. Mas, pessoal, então, se já deu 3 errados, só tem a última letra para ser certa. Mas vamos lá. A temperatura não atinge seu valor máximo no instante t igual a 12. Galera, a gente quando foi construir o gráfico, quando a gente começou a aprender a construir o gráfico, eu posso diretamente já usar o 12, que ele falou, né? Posso. Mas eu também posso pensar assim, numa ideia de equação. Em que instante esse seno aqui, ó, vai ser o maior valor possível dele, que seria igual a quanto, gente? Seria igual a 1. Por quê? Porque aí eu vou ter o valor maior, que vai ficar 50 com menos 30. O menor valor seria menos 1, né? Que faria menos 30 com menos 50. Então, eu posso fazer só isso aqui, ó, uma equaçãozinha, para descobrir em que instante isso acontece. Ou eu posso substituir, né? E verificar se o seno, quando eu colocar t igual a 12 aqui, se o seno vai dar isso. Pensa comigo, 3πt sobre 37, para dar o seno igual a 1, ele teria que ser igual a π sobre 2, concorda? Mais 2 capis, beleza? Poderia botar assim, mais 2 capis. Posso logo mandar ver no π, como se estivesse colocando ele em evidência, concorda? E aí, arrumando isso aqui, você concorda que vai ficar assim, ó, 3t, aqui, ó, se a gente for tirar 3t não, deixa eu já tirar o MC para ficar mais bonitinho. Vamos tirar o MC dos dois lados para deixar organizado. Fala pra mim, entre 37 que você tem aqui e 2, galerinha, qual seria justamente o MMC? O produto, 7,4. Então, quando eu pego 7,4 dividido por 37, dá 2 vezes 3, 6. 74 por 2 dá 37, vezes 1, 37. 74 por 74, né? Vezes aquele 2 ali, 148K. Ok? Cancela os denominadorzinhos, isolo T. Você vai ter então que vai ficar 37 sextos mais 148K sobre 6. Fala pra mim, 37 sextos, galerinha. 37 dividido por 6. Dá o que ele falou? Dá 12? Dá não, professora. Dá aproximadamente 6, alguma coisa. Então, por isso, não é quando t igual a 12 que ele vai atingir a maior temperatura, que seria o seno sendo igual a 1. Então, ela realmente não atinge. Por isso, esse item seria o item correto. Então, você iria marcar a letra D de Deus. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês, tá? Na resolução dessas questõezinhas. E a gente se vê até a próxima videoaula. Beijo!